Que alegria estar aqui com vocês, né? Uma alegria muito grande poder trabalhar esse tema, né? Vocês estão tendo uma série de formações, não é isso? Vem seguindo uma lógica, né? Vem seguindo um ritmo. E agora me tocou falar, se vocês têm a Sagrada Escritura, podem abrir também para a gente acompanhar junto, o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 13. Estão dedilhando, não? Está no automático? Tá, não precisa não. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, aqui esse contexto dessa passagem, né, tá falando sobre as parábolas de Nosso Senhor, né? E Nosso Senhor, ele ia se comunicando dessa maneira com seus discípulos. E ele fala da parábola do semeador. E depois ele explica por que ele fala dessa maneira. E aqui a gente vai ler e depois eu vou mudar completamente o rumo aqui da palestra para ir para uma outra direção, mas vocês vão entender. Aqui é o seguinte, ele fala assim, versículo 13: é por isso que lhes falo em parábolas, certo? Aí ele está explicando, e ele fala, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir nem entender, né? Então olha só, veem sem ver, ouvem sem ouvir. O que significa isso daqui? O povo, e de fato isso acontecia mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo só, a paixão de Cristo, né? Nosso Senhor falou claramente que ia morrer, em vários lugares. Ele falou, convém que o Filho do Homem sofra, seja crucificado, seja morto pelos pecados. Ele falou claramente várias vezes, e ninguém acreditou, ninguém entendia nada, não é verdade? Então, São Pedro mesmo uma vez falou, não, Senhor, né, Deus te livre de acontecer isso, né, isso não vai te acontecer. Cara, aí Jesus ficou bravo. Aí Jesus o que falou para ele? Afasta-te de mim, Satanás, né? Não é da terra, não é do céu que vem as tuas palavras, mas da terra. Olha o discernimento de Nosso Senhor, né? Justamente isso, o que Pedro estava falando aí, não vinha do céu, vinha da terra, em contraposição, por exemplo, ao que lemos no Evangelho hoje, né? O Evangelho da missa de hoje, quando São Pedro reconhece, né, que Jesus é o Messias. E aí o que Jesus faz? Dá um esporro nele? O contrário, né? Fala, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E ele fala, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quando ele falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, não? Então olha só, está reparando aqui que existem dois tipos de visão? Tem gente que vê as coisas que estão aqui na terra, e tem outras que veem as coisas que estão no céu. A gente não está no céu ainda, mas Cristo está nos apontando para esse tipo de visão. É possível ainda aqui na terra ver as coisas que estão no céu, mas por outro lado também é possível não fazer isso. É possível viver na terra e ser totalmente carnal, e é o que a gente vai continuar, a gente vai entender aqui. Muitos, né, veem sem ver, ouvem sem ouvir nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías que diz, certamente haveis de ouvir e jamais entendereis, certamente haveis de enxergar e jamais vereis. Ele vai repetindo tudo isso. Sabe aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, né? Tem uma cena que eu acho forte, quando Nosso Senhor está pendente da cruz e chega Caifás e fala, e zomba dele, né? E fala, se és Deus, desce daí para que vejamos e creamos. Tenho certeza que se Cristo descesse da cruz naquele momento, eles não iam crer. Eles não iam crer, porque coisas maiores ele já tinha feito, né? Tem uma passagem da Sagrada Escritura, uma passagem dos Evangelhos que eu fico doido, eu fico lendo isso, eu falo, gente, não é possível. Lembra daquela passagem que Jesus cura no sábado, né? Os caras ficam bravos com ele, porque ele está curando no sábado. Cara, ele está curando. Ele está fazendo um milagre. Quem faz milagre?
e você está olhando o dia que ele faz o milagre, ao invés de crer, entende? O que é um milagre? O milagre é um sinal de credibilidade. Por que Cristo fazia milagre? Porque ele se interessa que as pessoas não sejam mancas, não sejam cegas, Não, de fato perguntaram para ele, de quem que é a culpa dele ser cego? É dele, é do pecado dele, é do pecado do pai? E Jesus falou, não é culpa de ninguém. Então, para Jesus, qual é a diferença se eu sou cego ou se eu não sou? Ele me ama igual, e o reino do céu está aberto para mim igual. Então, o milagre não é só para isso, não. Na verdade, o milagre não é para isso. Sabe para que é o milagre? Para dar razão de credibilidade para o que ele prega. E é por isso que São Pedro e São Paulo, que nós comemoramos hoje, faziam um milagre adoidado, né? A sombra de Paulo curava. O pessoal queria encostar no manto de Paulo, na toalha que ele usou, né? A relíquia de São Paulo, né? A toalha. Eu brinco que sempre onde eu vou eu deixo minhas relíquias. As toalhas suadas da missa. Eu transpiro muito na missa, onde eu vou eu deixo as relíquias por aí. Mas elas não fazem milagre não. Mas brincadeiras à parte, gente, por que esses milagres aconteciam dessa maneira? E acontecem, não aconteciam, não acontecem. Por quê? Para dar motivo de credibilidade. O que Jesus pregava, a doutrina que ele veio trazer, gente, é uma doutrina que não é mole não. Não é fácil de acreditar não. Era bem diferente do que estava já estabelecido. Ele veio trazer sim novidade, ele veio romper muita coisa. Então, ele tinha que ter moral para fazer o que ele fez. E ele tinha que provar isso. Ele tinha que mostrar credencial. Eu estou mandando, mas aqui, eu sou Deus. Eu posso fazer isso aqui. Né? Tem um arcebispo norte-americano, Monsenhor Fulton Sheen, venerável. Está para ser beatificado agora, graças a Deus. Né? E ele falava, né, que ele tem um livro chamado A Vida de Cristo. E nesse livro ele fala que se Jesus não fosse Deus, bom, ele fala isso para combater essa galera que não acredita na divindade de Cristo e fala que Jesus é só um cara bom, é um filantropo, um benfeitor da humanidade. Aí Fulton Sheen já, rasteira neles. Se Jesus não fosse Deus, ele não seria um cara bom, ele não seria um filantropo, ele não seria alguém louvável, pelo contrário, ele seria a pessoa mais digna de pena. Porque imagina, alguém que não é Deus e que chega para você e fala, se você não me ama mais do que o teu pai e mais do que a tua mãe, você não vai ser salvo. Imagina, um cara que não é Deus e fala, se você não abandona tudo, não larga tudo e me coloca acima de tudo, vai ser condenado. No máximo é um megalomaníaco, né? No máximo é um doido, mas ele não é doido, ele é Deus, ele pode fazer isso. De fato ele deixou isso bem claro, quando ele cura em dia de sábado, né? Ele fala, o Filho do Homem tem poder para curar pecado, para perdoar pecado. Os fariseus ficam, mas só Deus pode fazer isso, só Deus pode perdoar pecado. Ele, justamente, exatamente. Se só Deus pode fazer e eu estou fazendo, faz o silogismo aí, vai, tira a conclusão, eu sou o quê? Está entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Já não lembro, entrei aqui e comecei a falar disso. Mas, claro, dos milagres, motivo de credibilidade da doutrina de Jesus. Ele prega e chancela o que ele prega com milagres. E isso faz a Igreja Católica até hoje. Até hoje faz a Igreja Católica. Chancela a doutrina com milagre. Eu sei que a nossa doutrina não é mole não. Porque é a mesma, de lá de trás. Eu falava na homilia, quem estava na Santa Missa, né? A igreja em 2000 anos não mudou a sua doutrina. Tudo que recebeu, transmite, intacto, a mesma coisa, durante 2000 anos. Então, se era difícil naquela época, se era pedra de escândalo naquela época, continua sendo hoje. Continua sendo hoje. Então, como era necessário naquela época, ainda é hoje. E a igreja faz milagres o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Por exemplo, a Eucaristia, né? A Eucaristia, eu ouvi o irmão antes aqui ministrando na oração, rezando com vocês e falando, né? Nós estamos pedindo o Espírito Santo, estamos pedindo fogo. Qual que é o momento onde ele vem? Na Eucaristia, no altar. Tem um momento chamado epíclesis. Todo sacramento tem esse momento. É o momento onde é invocado o Espírito Santo. Tem um momento na missa que eu boto a mão assim. Coloca as duas mãos sobre as oferendas. Falo, dignai-vos, ó Pai, abençoar. Aí nesse momento vem o Espírito Santo.
Cada sacramento tem um momento da epíclise. Eu falava ali embaixo, estava comendo uma carne maluca, carne doida, como é que era? Carne maluca? Eu nunca tinha comido carne maluca. Você já comeu carne maluca? Eu falei, eu já comi várias carnes, mas não sei se era maluca não. Mas me deram ali, eu estava comendo a carne maluca com o pessoal ali embaixo. E eu estava falando sobre a minha ordenação sacerdotal. E eu fui ordenado por Dom José Negro, bispo de Santo Amaro, né? E Dom José, ele é assim, o rito da ordenação tem a imposição de mãos e depois a oração consecratória. A gente se ajoelha, ele impõe as mãos em silêncio e depois todo mundo se ajoelha e ele faz a oração. A oração é grandona, é uma página inteira do cerimonial. Tem uma parte que está em caixa alta, que é a parte da epíclise, onde vem o Espírito Santo. Uma vez me perguntaram o que eu senti na ordenação, né? Eu lembro que eu estava muito nervoso, preocupado com várias coisas, né? Só que nesse momento foi muito doido, que eu estava ajoelhado ali, né? E ele começou a fazer oração consecratória. E aí no momento da epíclise, que está em caixa alta, ele canta, Dom José canta. Só que terminando essa parte ainda tem um restinho de oração, né? Mas terminando o negrito, termina, já está feito o sacramento. É que nem na missa quando eu falo, isto é o meu corpo. Falei isso, está feito, já virou corpo. Então a mesma coisa o padre, quando ele fala aquela parte, virou padre. E eu estava ajoelhado ali, de olhos fechados, aí ele começa a cantar. Dignai-vos, Senhor, abençoar este eleito. Aí já gelou. E aí, ali de joelho, de olho fechado. Aí quando ele terminou, e continuou lendo. Nesse momento veio uma paz tão grande no meu coração, mas uma paz tão grande. Aí eu abri o olho, eu olhei para mim, eu ainda estava com a estola dobrada, porque a estola do diácono, ela é transversal assim, porque as duas pontas da estola estão grudadas do lado, porque representa que ele não tem ainda a plenitude do poder. É um poder que ele já tem, mas como que preso ainda. E nesse momento você, quando vai paramentar o padre já ordenado, você solta e coloca ela solta, porque você já é padre, tem a plenitude do poder sacerdotal. E nesse momento eu olhei para mim, eu ainda estava de estola diaconal, mas eu parei e olhei. Eu não sou mais diácono, agora eu sou padre. Algo mudou, não no meu corpo, mas na minha alma. Mudou algo que os meus olhos não conseguem ver. E agora vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Aconteceu alguma coisa que a fé me diz, e eu tenho que fazer um ato de fé para crer. Mas na hora foi fácil fazer esse ato de fé, veio automático. Eu olhei e falei, olha, não mudou nada exteriormente. Continuo pesando a mesma coisa, continuo com a mesma altura, continuo do mesmo jeito, mas já não sou mais. E o que mudou não muda mais. Ou seja, ninguém pode me tirar mais isso. Isso me deu uma tranquilidade tão grande no coração, uma paz tão grande, porque eu pensei em tudo que podia acontecer na minha vida depois, e que algumas já estão acontecendo, outras ainda vão acontecer com certeza, mas isso ninguém ia poder me tirar. Podem fazer o que quiser comigo, podem me prender, me torturar, me levar para o exílio, podem me difamar, falar qualquer coisa de mim, sujar meu nome, podem me torturar, me matar também, podem tirar minha vida, mas não me tiram o sacerdócio, não me tiram o caráter que está na minha alma. Nem o Papa, nem o sucessor de São Pedro pode me tirar. Está marcado na minha alma outro Cristo. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. É como o batismo. Você pode até ir lá na secretaria paroquial mandar tirar teu nome do livro de batismo. Você pode até ser excomungado pela igreja. Na tua alma tem uma marquinha. Se você vai para o céu, essa marca será coroa de glória. Se vai para o inferno, vai arder também essa marca. E a mesma coisa nós, né? Mas isso nós precisamos de fé. Eu tenho um companheiro de turma, o padre Jean, que ele é lá do Espírito Santo, e ele foi celebrar a primeira comunhão da irmãzinha dele. Ele tem uma irmãzinha pequenininha. Nós somos novos de padre, né? O pessoal me pergunta, padre, você tem quanto tempo de padre? Aí eu falo assim, 11. Aí eles, nossa, 11 anos? Eu falo, meses. 11 meses, né? Eu vou fazer um ano de padre ainda, mês que vem. E o padre Jean foi na terra dele para fazer a primeira comunhão da irmãzinha dele. E na homilia ele falou uma coisa muito bonita, que na primeira missa dele, quando ele levou a Eucaristia e falou, isto é o meu corpo, ele teve que fazer um ato de fé,
de que não era mais pão que ele estava segurando ali, mas era o verdadeiro corpo de Cristo. Mas exteriormente, o que os olhos podem ver ali? Já diz Santo Tomás de Aquino, os olhos veem pão. Ele fala naquele famoso hino Adoro-te devote, adoro-te devotamente, é até uma música. Adoro-te devote, latens deitas. E ele fala, adoro-te devotamente, deidade escondida, latens deitas. Ele fala, visus, tactus, gustus, intefalitur. Visão, tato e gosto falham. Por que falha? Porque a visão vê o quê? Pão. O tato sente o quê? Pão. O paladar? Pão. Sed audito solo tuto creditur. Mas audito, pela audição, tuto creditur. Creio em tudo. Então, pela audição. A audição é o único sentido que não falha. Porque o que escuta o ouvido? Isto é o meu corpo. Não é mais pão, não é mais vinho. É o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que realidade oculta, escondida sobre essas aparências. Os olhos não veem. Não adianta. Então quando a gente pela primeira vez pega um pedaço de pão e fala, isto é o meu corpo, isso se transforma, eu tenho que fazer um ato de fé. Eu tenho que fazer um ato de fé em mim mesmo. E isso é o que eu quero falar. Nós temos dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento. E essa é a essência dessa passagem que me pediram que pregasse para vocês. Nós temos um conhecimento humano, natural, que se dá em vários níveis. Se dá no nível animal, se dá no nível racional. Um conhecimento animal, por exemplo, você come uma comida e acha essa comida gostosa. Você gostou dessa comida. Ela foi apetecível, foi um bem. Você sentiu algo bom. E isso te fez desejar, te fez ter um prazer. Isso é algo no nível animal. Os animais têm igualzinho também. Se você dá uma comida que o animal gosta, ele vai ficar feliz, ele vai pedir mais. Se você inflige dor a ele, por exemplo, ele vai fugir, vai ficar triste. É igualzinho, a gente também tem isso. Temos esse conhecimento no nível animal. Mas nós temos também um conhecimento no nível racional. Nós conhecemos as coisas também pelo nosso intelecto. E conseguimos desejar com a nossa vontade essas coisas. Então isso é mais perfeito ainda. Porque o cachorro, por exemplo, ele consegue conhecer esta maçã que você está dando para ele cheirar, morder, etc. Mas ele não sabe o que é maçã. Você nunca vai ver um cachorro filosofando sobre a essência da maçã. Ser ou não ser maçã, eis a questão. Não, ele não vai pensar nisso. Nós sim, nós temos um nível a mais de conhecimento. E tá bem isso, não tem nenhum problema. Aqui, Santo Tomás de Aquino fala, não existe nem pecado e nem falta de pecado, digamos assim, nem virtude nem vício. As paixões da alma, as emoções, não são nem boas nem más em si. Por exemplo, a alegria é algo bom ou ruim? Bom? Depende. Se você se alegrar porque você assassinou um inocente, é boa essa alegria? Claro que não. É má, é horrível, né? Então, e a tristeza, é boa ou ruim? Ruim? Depende. Mas se você se entristecer porque você está rezando, né? Isso é algo ruim, se chama assídia. É um vício, é a tristeza do bem espiritual. Então, veja, as paixões são indiferentes, depende do objeto. Se eu estou me entristecendo, porque o que é a tristeza? É a presença de um mal, de algo que eu conheci como mal. Se isso é mal mesmo, então está certo. Está certo, por exemplo, que você peque e fique triste. Sim, São Paulo fala, é a chamada tristeza segundo Deus, a tristeza que leva ao arrependimento. E não a tristeza segundo o mundo, que leva à morte. Essa é má. Entende? Então, são moralmente indiferentes, não tem problema. Está bem sentir tudo isso. Está bem ter essa parte animal ordenada pela razão. O que Cristo está falando aqui é um passo a mais. É um passo além disso. Quando Jesus, e isso é incrível, quando ele fala da visão
que nós temos que ter, e a visão que os apóstolos naquele momento não tinham, e faz sentido que não tinham, porque não tinha recebido o Espírito Santo ainda, então eles não entendiam mesmo, né? Mas o que ele está falando aqui não é simplesmente um moralismo, não é simplesmente o que eu devo fazer ou não. Isso seria uma primeira abordagem, antes ainda da fé. Eu poderia dar uma palestra de filosofia para vocês aqui, só usando a razão, sem abrir a Bíblia. Mas eu já comecei abrindo a Bíblia porque eu vou falar de coisa mais profunda. Eu poderia não abrir a Bíblia, eu poderia começar a argumentar com vocês o que é a felicidade. O que faz o homem feliz? Nós vimos que o homem é também animal. Então, por exemplo, comer algo bom nos faz feliz. Sim, claro. Dormir nos faz feliz. Sim, principalmente para quem dormiu pouco na noite passada, né? Faz bem. Descansar também, etc, etc. Mas vimos que nós somos racionais. Então, conhecer a verdade também me faz feliz. E me faz ainda mais feliz do que simplesmente comer, descansar, etc. Sim, é verdade. Entende? Então aqui a gente consegue, à luz da razão, sem abrir a Bíblia, saber o que faz o homem feliz. Tinha um cara chamado Aristóteles, um cara lá na Grécia, né? Eu estava conversando com os meninos, eu tive a felicidade de estudar lá na Grécia quando eu era seminarista. Me mandaram para lá 2 anos para estudar grego antigo. E a gente traduziu algumas obras de Aristóteles. Tem uma obra que ele escreveu para seu discípulo Nicômaco. Se chama Ética a Nicômaco. E nessa obra ele fala justamente isso. Qual que é o fim último do homem? Gente, sem brincadeira, parece um catecismo da igreja. É muito certeiro. Ele acerta muito assim, o que o homem deve fazer e o que ele deve evitar para ser feliz. Se o mundo chegasse pelo menos nesse nível, a gente estaria muito melhor já. Muito melhor. A gente saberia justamente o que nós devemos buscar para ser felizes. Porque todo mundo quer ser feliz. Ninguém pode fugir desse fim último. Todo mundo deseja a felicidade. Até o depressivo, até o suicida, todos esses não buscam o próprio mal. Ninguém pode querer o próprio mal. Ele quer o bem, ele quer a fuga da dor, quer a fuga do problema através disso. Entende? Todo mundo quer ser feliz, isso ninguém foge. Agora as pessoas discordam sobre onde está a felicidade. O que é a felicidade? Aqui as pessoas discordam. A gente poderia acertar isso só no âmbito natural. E pronto, isso já resolveria muitos problemas. Mas não é sobre isso a palestra. A palestra quer incitar vocês a uma radicalidade evangélica, a um passo ainda além disso daqui. Eu não quero só falar para vocês, gente, para de pecar, para com esses afetos desordenados, para com isso, porque isso não vai fazer vocês felizes. É verdade isso, mas eu quero um passo mais. Isso eu sei que vocês já sabem. Eu sei que vocês já sabem que quando a pessoa peca, ela está buscando uma felicidade, mas uma felicidade falsa, onde a felicidade não está. E todo mundo que já eventualmente se entregou ao pecado alguma vez sabe disso. Eu não preciso provar. Está óbvio que você vai começar buscando a felicidade e no final vai acabar quebrando a cara. Isso é de experiência, tranquilo, todo mundo sabe disso. Mas o que Cristo está falando aqui é que vai chegar um momento na tua vida que até a tua razão vai ter que quebrar. Até a tua razão vai ter que ser desafiada. Não só a tua parte, veja bem, prestem muita atenção nisso. Não estou tratando aqui somente da tua parte racional comandando a tua parte animal. Não é isso. O que eu quero dizer agora é o teu espírito comandando a tua parte racional. Até isso a gente vai ter que chegar. Por quê? Porque só os olhos, só a luz da razão natural, o que eu vejo, não basta para buscar a santidade que Cristo quer de nós. Quer um exemplo? O martírio. Hoje comemoramos 2 grandiosíssimos santos. Me diz, gente, que razão natural me levaria a morrer? Se o meu maior instinto é de preservação de mim mesmo, da minha própria vida, é o maior bem que cada um de nós tem, é a vida. O que me levaria a entregar a minha vida? A morrer? O que levaria um bando de menino
Que nem lá na Espanha, em 1936, foi um ano sangrento na Espanha, né, onde os comunistas aí perseguiram muitos católicos e foram martirizadas comunidades inteiras de católicos. O bispo de Barbastro foi torturado de modo cruel, e aí em Barbastro teve uma comunidade de mártires claretianos, né, a congregação fundada por Santo Antônio Maria Claret. Eram 2 padres e 30 seminaristas. E eles foram mártires por usarem a batina. Queriam que eles tirassem a batina. E eles falaram que não, né? E aí os martirizaram. E foi muito interessante que chegou um dia e estava marcado o martírio dele para as 19 horas. Colocaram eles todos enfileirados e falaram: vamos fuzilar vocês. Fiquem enfileirados. Todos eles se confessaram, receberam a comunhão, estavam prontos para o martírio. Deu 19 horas, todo mundo enfileirado. Deu 19h05, nada. 19h10, nada. 19h15, nada. Eles esperando. 19h30, eles olhavam uns para os outros e falaram: cadê? Onde estão nossos algozes? Onde estão nossos verdugos? Estão atrasados. Já nos roubaram meia hora do céu. Nos roubaram meia hora de céu. Me diz, que raciocínio humano alguém pode fazer para chegar nessa conclusão? Me diz. Ninguém é maluco. É maluco, na verdade, quem faz isso. Tem que ser maluco. Se você vai num psiquiatra, ele vai falar: tá doido. Tá doido. E estamos doido mesmo. São Paulo fala: a cruz é loucura. É dessa loucura que eu estou falando. Então isso já é uma terceira etapa, né? Primeiro é ficar são. Aí depois que ficou são, tem que ficar doido, entende? É assim, de doido você fica são. Aí depois de são você fica doido de novo. Mas é um doido de Deus, né? Mas primeiro você está doido porque você está tirando os teus olhos da razão e está botando os olhos no prazer, no pecado, nas coisas baixas. Aí depois você para e percebe que você não é bicho, que você é gente. E que você tem que agir que nem gente. Você começa a perceber que até os pagãos viviam melhor do que você. Você começa a perceber o que dizia São Paulo, que os atletas faziam jejum, se esforçavam, tinham disciplina para ganhar uma coroa corruptível. E você, para ganhar uma coroa incorruptível, não faz metade do que os pagãos faziam. Então, primeira parte é isso: perceber que você não é bicho, que você é gente. Pronto, já percebi, padre. Tá bom, não precisa bater. Eu sei que eu sou gente, tá bom. Beleza. Aí agora é a terceira etapa, na verdade. Você não tem que ser mais gente. Você já deixou de ser bicho e virou gente. Agora você tem que deixar de ser gente e virar participante da natureza divina pela graça. Pela graça. E aqui eu já não estou falando mais de raciocínio, já não estou falando mais de natureza, estou falando de dom. Graça é dom, é presente de Deus, que nos vem através dos sacramentos. A graça de Deus nos vem através dos sacramentos, da Sagrada Comunhão, da confissão sacramental, da vida de oração íntima com Deus. E aí Ele vai dando essa graça. Por exemplo, no batismo nós recebemos uma coisinha chamada fé. Fé, já ouviram falar nisso aí? É uma virtude teologal infusa na tua alma. A criança, antes de ser batizada, ela não é filha de Deus, ela é uma criatura de Deus, manchada pelo pecado original. Depois do batismo, vira filha de Deus e recebe todo o organismo sobrenatural, as virtudes infusas, os dons do Espírito Santo, todo esse arcabouço de graças, essa natureza que é maior do que a natureza, numa criancinha. A participação da natureza divina, isso é a graça. Isso é a graça, é Deus como que fazendo a gente se semelhante a Ele. É um dom totalmente merecido, a gente não merece e é impossível merecer. Por melhor que você seja, não, padre, mas eu sou bonzinho. Pode ser até bonzão, mas não vai merecer ser igual a Deus. Não vai, é presente dele, é graça. E nós recebemos isso no batismo. Ah, padre, então beleza, então eu sou batizado, está resolvido. Tenho fé, a partir de agora então eu vou olhar tudo com a visão da fé. Eu já justo, vivo pela fé e pronto. Infelizmente não é assim. Infelizmente a gente precisa fazer atos de fé, porque a fé começa bem pequenininha. Na verdade, estou sendo generoso ainda. Se começasse bem pequenininha, o que diz Jesus? Se a nossa fé fosse pequenininha, o que a gente faria? Moveria a montanha, né? Acho que ninguém aqui nunca moveu a montanha, eu inclusive, né? Então,
Nossa fé não é nem pequenininha ainda, é minúscula, é inexistente praticamente. Então a gente tem que ir fazendo atos de fé. E o que é um ato de fé, padre? Explica. A fé, diz nosso Senhor, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Está começando a entender o que nosso Senhor fala aqui? Eles viam, mas não viam. Enxergavam, mas não entendiam. Então eles estavam enxergando, eles estavam vendo. Os dois olhos que eles têm, esse zóio e esse zóio aqui, os dois, estavam vendo bem. Não tinha nenhum cego ali, estavam enxergando direitinho. Mas qual eram os outros dois olhos que não estavam enxergando? Eram os da fé. Faltava a certeza do que não se vê. O que vê, tudo bem. O que vê é fácil. O que eu vejo na missa? Eu vejo o padre falando umas palavras, andando para lá, andando para cá, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso é o que eu vejo. Mas o que acontece é o Calvário. Eu não vejo o Calvário na missa, mas o que acontece na missa é o Calvário. Por que é o Calvário? Porque o que aconteceu no Calvário? Havia um sacerdote, Jesus Cristo, sumo e eterno sacerdote. Havia uma vítima, o Cordeiro de Deus, imolado por nós, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é sacerdote e é vítima. E havia um sacrifício dessa vítima, oferecido para o Pai. Esse sacrifício consistia no quê? Na separação do corpo e do sangue desse cordeiro, que nem fazia o sacerdote no Antigo Testamento. Pegava a faca e metia no cordeiro, que era puro, branco, rasgava ele, saía o sangue, ele pegava o sangue e aspergia no povo, perdoava o pecado. Separava a carne do sangue. Isso foi exatamente o que aconteceu sobre a cruz. Um sacerdote, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, sacrificado, o seu corpo e o seu sangue separados. O seu corpo ficou branco, inerte, sobre o madeiro da cruz, de modo que quando abriram o seu lado, saiu água. E o seu sangue todo derramado sobre o Calvário. O que acontece na missa? Na missa acontece a mesmíssima coisa. Nós temos um sacerdote. Quem que é o sacerdote? É o padre Vitor Hugo? Não. O sacerdote é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o padre pronuncia as palavras da consagração, o que eu falo? Eis o corpo de Cristo, fazei isto em memória dele. É isso que eu falo? Não. Isto é o meu corpo, em memória de mim. Na confissão, quando eu absolvo o pecado, o que eu falo? Que Deus te perdoe em nome do Pai, do Filho. É assim que eu falo? Eu te absolvo em nome do Pai. Eu quem? O Padre Vitor? Jesus. Eu só estou emprestando a minha voz para Ele. Eu só estou emprestando as minhas mãos. Não sou eu. O pessoal fala que sacerdos alter Christus, né? Sacerdote é outro Cristo. Na verdade, sacerdos ipsius Christus. Sacerdote é o mesmo Cristo, não é outro, é o mesmo. Eu só sou instrumento, mas eu atuo in persona Christi, na pessoa de Cristo. É Cristo que está ali. O sacerdote na missa é o mesmo sacerdote do Calvário. E a vítima, padre? A vítima da missa é a mesma vítima do Calvário, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Novamente, o corpo e o sangue de Cristo sendo separados. No Calvário foram separados de modo cruento, com derramamento de sangue. De fato, se separou de modo violento o corpo e o sangue de Cristo. Na missa também se separa o corpo e o sangue de Cristo. O corpo fica branco, sem sangue, sob a patena. A patena representa a cruz. Assim como a cruz, o corpo de Cristo deitou na cruz, também na missa, que é o Calvário. E por isso que o altar é de pedra, porque é o altar do sacrifício do Calvário. O corpo branco de Cristo se deita sobre a patena, que é a cruz. E o sangue é separado do corpo dentro do cálice. Não há derramamento. Por isso que a gente fala que é um sacrifício incruento. É o modo de oferecer o sacrifício que muda, mas o sacrifício é o mesmo. Porque é o mesmo sacerdote, é a mesma vítima
e o sacrifício é o mesmo, oferecido ao Pai para o perdão dos pecados. Na missa, eu brinco com o povo, eu falo, eu não celebro a missa para vocês, eu celebro por vocês, mas não é para vocês a missa, não é para vocês. Eu celebro por vocês e por mim e por todas as intenções da igreja, pelo perdão dos pecados. Se não houvesse missa, acabaria o mundo. São Padre Pio fala, é mais fácil o mundo existir um dia sem o sol do que sem a Santa Missa. Se um dia todos os padres fizessem uma greve e falassem, não vamos celebrar a missa hoje não, hein? Todo mundo, hoje não tem missa no mundo. Não ia ter outro dia, ia acabar. Ia ser o último dia. Porque não ia ter sacrifício que aplacasse a ira de Deus. É o único sacrifício, porque não é obra humana, é obra divina. Padre, por que você está falando tanto da missa? Porque isso tudo que eu estou falando é invisível. A gente não vê nada disso aí. Esses dois olhos aqui não veem nada disso. As crianças entendem isso que a gente está falando. É porque a gente fica velho, a gente fica sonso. A gente fica sem vergonha depois que a gente envelhece. Parece que a gente fica burro, A criança que é inteligente, se eu explico isso para uma criança, ela crê piamente que é assim, apesar de não estar vendo. E se eu falo isso para um marmanjo velho, ele fala, pai, tá brincando, Também não é para tanto, Também não é para tanto. Como é que não é para tanto? Como é que não é para tanto? Eu acho que se a gente vê 5% das coisas, é muito. Se a gente vê 5% do que acontece de verdade no mundo, é muito. 95% ou mais das coisas que acontecem a gente não vê. A gente não vê, é invisível. Tem aquele filme, O Grande Milagre, que aparece na missa, e aí eles vão mostrando os anjos, na hora da consagração, o sangue de Jesus pingando no cálice, os anjos na hora dos santos descendo, as almas do purgatório subindo, a realidade espiritual que a gente vê. São Padre Pio também falava isso. Ele falava que se os olhos fossem capazes de ver o que acontece em cada Santa Missa, teriam que botar policiamento na porta das igrejas, porque ia ser tão grande a multidão de pessoas que ia querer entrar só para ver. Mas não vê, não adianta, é invisível. Então o que nosso Senhor está querendo falar para nós no dia de hoje, através dessa passagem, é isso, é abrir esses nossos olhos, abrir esses nossos olhos da fé. Padre, mas eu já sou batizado, certo? Então você já tem a fé, agora você tem que botar em ato essa fé, você tem que fazer atos de fé. Para e pensa na tua vida, quais são os critérios que estão te conduzindo? Quais são os teus critérios de discernimento na hora de escolher uma coisa? São critérios humanos, critérios naturais ou critérios sobrenaturais? Então eu escolho se eu vou ou não fazer alguma coisa baseado em quê? Baseado se é vantagem ou desvantagem para mim simplesmente? Ou eu tenho uma visão sobrenatural? Ou eu abro a Sagrada Escritura, eu vou ver o que Deus me pede, eu vou consultar meu diretor espiritual, eu vou pedir um conselho. Será que eu estou vivendo da fé? O justo vive da fé. Será que nós estamos vivendo da fé? Será que é a fé que está guiando a nossa vida? Quais são os olhos que nós estamos enxergando a realidade? Porque o coração desse povo diz, continua aqui os versículos, versículo 15, porque o coração desse povo se tornou insensível. Veem e não veem, ouvem e não entendem. Um coração insensível, um coração endurecido. Nós vivemos em um mundo sem fé. E eu arrisco a dizer, amados irmãos e irmãs, que nós vivemos em uma igreja sem fé. Não a Santa Igreja Católica, instituição esposa do Cordeiro, mas nós que somos membros dessa igreja, estamos perdendo a fé. Estamos perdendo o motor sobrenatural da nossa vida. Eu olho para um católico lá fora e, se bobear, eu não diferencio em nada para um pagão. Em nada. Pelo contrário, às vezes eu diferencio porque o pagão é melhor. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. O cristão tem que ser sinal de contradição. Se a gente está no mundo e não está desagradando o mundo,
para e pensa, será que tem alguma coisa errada? Se eu estou andando na mesma direção, e não estou batendo de frente com o mundo, com a carne, com o diabo, tem que ter alguma coisa errada, tem que ter alguma coisa errada. Nós somos chamados a esse mais, a esse de Santo Inácio de Loyola. Ele fala, mais, a maior glória de Deus, tudo mais. Ele não é medíocre, ele não quer só o básico. Não, tá bom, é só não cometer pecado grave e já tá bom. Não, o mais, o que Deus quer de mim? Deus quer grandes coisas. Deus precisa, na verdade ele não precisa de nada, mas Ele quer precisar de santos. Isso é o que vai salvar o nosso tempo, isso é o que vai salvar a nossa igreja. E santos, meu amigo, se forjam nessa escola aqui, na escola da cruz. A gente quer seguir a Cristo sem radicalidade, a gente quer seguir um Cristo sem a cruz. Aí é fácil, é muito fácil eu seguir a Cristo se eu não tenho que abrir mão de nada. É muito fácil eu continuar sendo do jeito que eu sou, como o pessoal fala, né? Não, Deus te aceita do jeito que você é só vir. Não é assim não, meu amigo, não é assim não. Deus sim, te aceita, mas Ele quer que você mude, Ele quer você santo, a não ser que você já seja santo, né? Aí sim, aí tá bom do jeito que tá, continue. Mas se não é ainda, vamos ser, e não é mole não, hein? E não é mole não, a luta é grande. A gente vai enfrentar batalhas. Eu não sei, de modo concreto, o que vai acontecer na vida de cada um que tomar essa decisão. Deus sabe, mas eu garanto, como diz o livro do Eclesiastes, sê forte e prepara a tua alma para a provação. Ela vai vir, mas vem junto a força do Espírito Santo, porque diferente deles aqui, a gente já recebeu esse Espírito Santo. Os apóstolos não acreditaram. Os apóstolos viam e não enxergavam. Nós temos oportunidade de fazer melhor do que os apóstolos, porque nós temos o Espírito Santo que eles ainda não tinham recebido. Nós já recebemos esse Espírito Santo, porque ele já nos foi derramado. Então sim, através dos dons do Espírito Santo, tem um dom do Espírito Santo que eu gosto muito de estudar, se chama dom de inteligência. Já ouviram falar? Um dos 7 dons, dom de inteligência. Intus legere, ler dentro. Isso é inteligência, é ler dentro. Quem lê fora, lê só a capa. Ler dentro é você penetrar no que você não enxerga por fora. Ou seja, o que os olhos carnais não veem, o dom de inteligência te mostra. O Espírito Santo ilumina. Tem uma santa que eu gosto muito, Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Santa Teresinha, ela é uma das santas mais místicas da história da igreja. Que isso, padre? Você está doido? Que biografia que você leu dela? Ela não teve nenhum dom extraordinário, ela não teve nenhuma gratis data, ela não bilocou, ela não teve estigma, ela não era vista com frequência flutuando, ela não tinha roubos místicos, não foi transverberada. É verdade, não se sabe de nada disso. Mas ser místico não significa ter fenômenos extraordinários. Ser místico significa ser conduzido pelo Espírito Santo e não pelo Espírito próprio. Isso é ser místico, é ser conduzido pelos dons do Espírito Santo. Santa Teresinha era 24 horas por dia conduzida pelo dom do Espírito Santo, que nem a criança. Eu não falei das crianças, que as crianças acreditam nas coisas que a gente fala. Santa Teresinha era que nem a criança, gente. Era criança velha. Ela olhava assim no Carmelo, aí estava nublado, aí começou a chover. Ela, nossa, Deus está triste, porque está chovendo. Que coisa infantil, né? Que coisa pueril. Não, infantil é você, que não entende a visão de fé. Ela está errada? Ela está errada? Não é Deus que está fazendo chover, não? É Deus que está fazendo chover. A gente acha que está entendendo, né? Não, está chovendo porque a precipitação aumentou, a transpiração, né? Porque o sol bateu, a previsão do tempo. Quem que está fazendo chover? É Deus. É Deus. Olha a visão de fé, olha que inteligência, olha que sabedoria. É Deus que faz tudo. Se eu estou saudável, é Deus. Se eu estou doente, é Deus. Se eu estou bem, é Deus. E se eu estou mal, também é Deus. Vê a vida de Jó.
Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá vou voltar. Deus me deu, Deus me tirou. Isso é fé, isso é visão de fé. Tudo está submisso a Deus. Tem um filme, se chama O Grande Silêncio, ou Silêncio da Cartucha, agora eu não lembro bem. Mas é um documentário que fizeram da Cartucha. A Cartucha é um mosteiro de vida semi-eremítica que fica na França, e alguns outros lugares também, fundado por São Bruno. E eles têm uma vida extremamente penitente. Eles não têm permissão para falar em momento algum. Eles são totalmente de silêncio e clausura. E uma vez mandaram uma carta para Cartucha, um cinegrafista queria fazer um documentário sobre a vida deles. Demoraram 15 anos para responder a carta. E aí responderam, pode vir. Responderam afirmativamente. E eles foram, levaram aí as câmeras, tudo, e aí gravaram alguns takes da vida dos monges, fizeram esse documentário, o documentário todo em silêncio. Tem uma parte que um monge dá uma entrevista. Eles conseguiram a permissão, que um monge desse uma entrevista. E aí botaram lá o monge. Tem que ver a cara do monge. Cara, tem que ver. Parecia um esqueleto. O cara careca, velhinho assim, magro. Eu fico imaginando, imagina. A vida inteira ali dentro, eles, por exemplo, depois que morrem, eles não têm nem sepultura. Jogam eles na vala comum ali, você não sabe nem onde cada um está enterrado. Porque eles abdicam totalmente, eles não têm nome, não fica para a posteridade o que eles escreveram, não tem autoria das coisas que eles escrevem. Totalmente esquecidos do mundo. Entrou, morreu. Perante os olhos do mundo. Entrou, morreu, acabou. Você olhava para esse monge, para esse cadáver de gente, quantos e quantos anos talvez aí dentro desse mosteiro, 50 anos, talvez 60 anos. E aí perguntaram para ele, falando, senhor, depois de tantos anos aí dentro, o que o senhor tem a dizer para o jovem, para a pessoa que está aí fora, uma mensagem para eles, E aí o monge ficou pensando um tempo, depois olhou e falou assim: Deus é bom, e tudo o que Ele faz é bom. Só isso. Deus é bom, e tudo o que Ele faz é bom. Se isso não é ser movido pelo Espírito Santo, o que é? Tudo o que Deus faz na nossa vida é bom. Deus é bom. Se a gente soubesse disso, a gente não enfrentaria depressão, a gente não enfrentaria ansiedade, a gente não enfrentaria dificuldades, incompreensões, a gente não teria dificuldade de enfrentar as perseguições, as incompreensões da vida, as injustiças que fazem conosco, as calúnias, a morte. Tudo receberíamos das mãos de Deus. Diz Tomás de Kempis no livro da Imitação de Cristo: se recebemos das mãos bondosas de Deus os bens, por que não haveríamos de receber também os males? Recebemos tudo de Deus, tudo vem de Deus. Imagina a paz que tem um coração desse. Imagina a paz que não tem esse coração. Esse coração, ninguém pode tirar o verdadeiro bem dele. Ninguém pode tirar. É como diz no Evangelho, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Santa Catarina de Sena fala: amas o céu e serás céu, amas a terra e serás terra. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se colocarmos o nosso coração nas coisas da terra, se olharmos para este mundo com uma visão natural, aí o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, a poeira vai manchar, vai sujar. Agora, se o meu tesouro está no céu, me diz quem vai roubar. Quem que vai roubar? Quem que vai meter a pata lá em cima? Ninguém. Está protegido por Nossa Senhora, os anjos da guarda, Nosso Senhor. Não tem jeito. O santo de verdade, ninguém tira a alegria dele, ninguém tira a alegria do coração dele. O verdadeiro bem, ninguém tira, que é a presença de Deus. Ele está na graça, está no seu coração. Então, amados irmãos e irmãs, que seja para nós nessa noite, essa meditação, desse trecho da Sagrada Escritura, um convite, para que se abram os nossos olhos espirituais, que
e para que possamos viver da fé, não? O justo vive da fé. Então que os nossos critérios sejam transformados, né, pelo Espírito Santo, através dos dons, através dos carismas, que Deus possa nos mostrar o que nós temos que mudar na nossa vida. Não tenham medo, tá bom? Não tenham medo. Às vezes o povo tem medo, sabe de quê? De abrir mão e ficar sem. Eu sei que dá um medo mesmo. Você fala, nossa, mas até isso, padre, eu vou ter que dar para Deus? Até isso? Mas se eu dou isso aqui, como é que eu fico? Fico sem? Você fica com medo de perder. Entrega. Deus não se deixa vencer em generosidade. Você acha que Deus vai ser ingrato contigo? Você acha que se você der tudo para Deus, Ele não vai te devolver em dobro, em triplo, 100 vezes mais? Olha que absurdo. As pessoas têm medo de se entregar completamente para Deus e serem infelizes. E é justamente por isso que são infelizes, porque não entregam as coisas para Deus. Se entregassem tudo, seriam felizes. Todo mundo quer ser feliz, mas buscamos a felicidade no lugar errado. Busquem essa felicidade na radicalidade da entrega para Deus. Não guardem nada para si mesmos. Entreguem tudo e valerá a pena. Se vocês fizerem isso, quiserem acolher, esse meu conselho, padre, entreguei tudo para Deus, eu fiz o que o Senhor falou, mas depois não fui feliz, pode me procurar, tá bom? Pode me procurar e falar, você me enganou. Entreguei tudo para Deus e não recebi 100 vezes mais em recompensa. Eu sempre faço esse desafio, até hoje ninguém me procurou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vos dou a minha bênção, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus e todos os santos, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E viva Nossa Senhora!